Primeiro bloco, vamos conversar com a doutora Lígia Limeira, advogada, secretária judiciária do Tribunal Regional Eleitoral. Com ela, falar sobre prestações de contas e doações eleitorais. Ela que também, junto com meu amigo Jarbas, são os idealizadores do movimento Setembro Cidadão. Já iniciou nossa entrevista com a doutora Lígia Limeira. Seja bem-vinda ao Boa Tarde, Cidadão. Muito obrigada, Robson Carvalho. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez, para conversarmos sobre algo tão importante, o processo democrático. Pois é. E eu gostaria justamente, dentro do processo democrático, saber como é que o cidadão que gosta de acompanhar o desempenho dos candidatos, como é que está se comportando, quem é que está fazendo doação para ele, como é que o cidadão que está em casa acompanhando pode ter acesso a essas informações importantes? Pois é, a Justiça Eleitoral disponibiliza, por meio das páginas de internet, um sistema chamado Divulga Contas. Diante da crise na qual a gente está profundamente mergulhado, o povo brasileiro, e essa crise, ela decididamente tem contornos morais e éticos, a gente sabe disso, A gente precisa urgentemente, enquanto povo, pesquisar a vida pregressa dos candidatos, Exato. Então, uma vez pesquisando esse sistema, ele vai te dar, se por acaso o candidato está respondendo a algum processo criminal, declaração de bens dele, plataforma de governo, propostas, enfim, tudo pertinente àquele candidato, qualquer pessoa do povo pode ter acesso. E também a parte de prestação de contas, ou seja, já tivemos uma parcial, que venceu agora no dia 13 de setembro, e ali o eleitor vai poder saber tudo que seu candidato já recebeu, seja ele financeiro ou não, porque existem doações estimáveis também, que são os materiais e serviços, são doados à campanha, e também vão ter acesso a tudo em que ele, por acaso, tem investido esse dinheiro. Isso é muito importante. E quem está doando, quanto e como está doando, e onde é que ele está aplicando aquilo que ele está recebendo de apoiadores e eleitores, Perfeito, isso mesmo. E vale a pena prestar atenção nisso, porque tem uma frase que diz assim, quem paga a banda escolhe a música. Isso. Então, isso pode acontecer ou não com alguns candidatos, mas vale a pena saber quem está doando, por que será que está doando, quanto está doando para cada candidato, que interesse tem a pessoa em doar, Pois é. E assim, Robson, eu acho assim, de extrema importância, A gente está passando para o telespectador a necessidade de nós nos envolvermos no processo eleitoral, Assim, as pessoas, o povo brasileiro confunde muito política, o exercício da política, que é o exercício efetivo da cidadania, com política partidária, Nada é tão nosso, nada é tão do povo brasileiro quanto o processo eleitoral, Então, temos essa obrigatoriedade, enquanto povo, de pesquisar. É nós que somos, das 27 unidades federativas da República, o estado em que nós temos mais votos nulos e mais abstenções nas urnas. Isso é terrível, Porque, assim, demonstra uma cultura de pouco envolvimento, com o nosso futuro, de preocupação com a nossa política, com as pessoas que vão nos representar. Isso é muito grave. É verdade. O voto é a forma mínima de exercício da cidadania. É o mínimo que você pode fazer pelo país, já que se você não participa como candidato ou não tem uma vivência partidária de qualquer partido que seja, no mínimo de 2 em 2 anos, seria importante que você fosse participar. Infelizmente, o que a gente chama de taxa de alienação eleitoral, que é o somatório de quem não vai votar, que é a abstenção, com os votos brancos e nulos, isso dá um número que às vezes é igual ou maior do que o candidato que está em primeiro lugar. Como isso que aconteceu em Tocantins agora recentemente, Assim, quem ganhou a eleição foi o voto nulo. Quer dizer, gente, o que é isso? Eu quero só chamar a atenção o seguinte, não existe nação democrática que tenha se desenvolvido sem envolvimento direto do seu povo, não. Pois é, e isso mostra como é falsa digamos assim, a imaginação de algumas pessoas que pensam, não, vou votar nulo. Algumas pessoas pensam assim, eu voto nulo, anula a eleição. Não anula. Você não indo votar, votando nulo ou votando branco, independente disso, pessoas serão eleitas. Com certeza. Se você não for lá escolher, alguém vai escolher por você e depois você vai ter que aceitar sem poder reclamar. E o que isso faz? Isso só faz robustecer o sistema vigente, que é um sistema que o povo brasileiro repudia. Então, olha o contrassenso. Se você repudia isso, você tem que ir à luta para mudar esse estado de coisas. Se você quer mudar, como é que você não vai votar, Se você pode mudar a partir do voto,
Isso mesmo. Lígia, e quais são as orientações aí em relação às próximas prestações de contas? Quando é que os eleitores vão ter acesso a uma nova rodada de prestação de contas por parte dos candidatos? Como fazer para ter acesso, né, a quem está doando, como está doando, quanto está doando, como é que aquele candidato está gastando? Primeiramente, é bom a gente esclarecer, né, para o telespectador que existe um limite de doação, né? Hoje as pessoas jurídicas não podem mais... As empresas... não podem mais participar, né, assim, como doador de campanha, né? Então, existe um esforço muito grande por parte dos legisladores, inclusive, que essa pessoa física, ela passe a participar mais ativamente da política, né? Então, assim, veio com essa legislação agora a possibilidade da vaquinha eletrônica, né? Que é uma ferramenta que está sendo inaugurada no Brasil, né? Que, por exemplo, fez com que Hillary Clinton tivesse 1 bilhão e 200 milhões de dólares arrecadados a partir de pequenas doações, né? Porque o povo americano ele é um povo muito nacionalista, né? E se envolve muito com política, né? E isso aí ainda está, uma ideia embrionária, né? Que está realmente se desenvolvendo, mas voltando para a questão da pergunta que você me fez, nós temos um tipo de prestação de contas parcial que ela está acontecendo todos os dias. É só realmente o leitor querendo acompanhar, que são os relatórios financeiros. Então, caiu dinheiro público ou dinheiro privado na campanha, o candidato ao partido político, ele tem obrigação de comunicar isso à Justiça Eleitoral em até 72 horas e a Justiça Eleitoral publica esses dados, ou seja, não existe ninguém que possa esconder os recursos de campanha. Então, nós temos como realmente verificar isso aí. Por meio dessa prestação de contas total, parcial, que nós tivemos agora no dia 13 de setembro, também temos acesso aos gastos de campanha, né? E agora só teremos a prestação de contas final. Afora os relatórios financeiros que são obrigatórios, a cada 72 horas, teremos a prestação de contas final, né? Que vai acontecer até 30 dias após a eleição. Ô, Lígia, né? E vamos imaginar que algum eleitor que está em casa quer fazer uma denúncia porque ele está sabendo que determinado candidato ou candidata está gastando mais do que aquilo que demonstra existir na prestação de contas oficial, o famoso Caixa 2. Como é que o eleitor pode denunciar isso? Existem várias formas, né? A eleição está se processando, a eleição geral está se processando no Tribunal Regional Eleitoral. Então, se pode buscar a Procuradoria, né? A Procuradoria Regional Eleitoral, que é exercida, né? Representada pelo membro do Ministério Público Federal, que hoje é a doutora Cibele Benevides. Sim. Então, ela mesma tem dado nas entrevistas, colocando a Procuradoria, né, da República aberta para esse tipo de denúncia. E temos também a ouvidoria, temos a corregedoria, né? Temos vários mecanismos. E para quem quiser denunciar ilícitos, qualquer tipo de ilícito que possa ser ou filmado, ou fotografado, ou gravado algum áudio, nós temos o aplicativo Pardal, né, que pode ser baixado em qualquer celular, smartphone, né? E, a partir dali, preservada a identidade do eleitor, né? Preservada a identidade, aquilo ali, aquela denúncia cai na caixa do Ministério Público. Então, diante de indícios realmente concretos, de ilicitudes, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, representa o povo, ele vai e ingressa com a representação cabível, né? A fim de combater aquele tipo de ilicitude, e o Pardal é uma grande ferramenta que foi, assim, introduzida na eleição passada de 2016, ajudou demais a Justiça Eleitoral e promete fazer até mais agora com essas eleições. Muito bem. Quero agradecer a participação da nossa primeira convidada de hoje, Lígia Limeira, representando aqui o TRE, sobre a questão da prestação de contas e doações eleitorais. Agradeço a sua presença e receba o kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Que coisa boa, aí é bom, viu? Dá energia. Que coisa boa. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigado, Lígia. E parabéns pelo Setembro Cidadão que você faz junto com o Jabas. Inclusive, estamos dentro da programação com o lançamento do nosso livro, próxima terça-feira,
que é Política e Família no Rio Grande do Norte, Alves Maia, toda a estrutura de poder, como é que funciona os bastidores da política, de onde vêm as origens. Então, tudo isso que é a nossa dissertação do mestrado, a gente vai publicar em forma de livro terça-feira que vem, dia 25, a partir das 18 até as 22 horas, na Galeria de Fernando Chiriboga, que é fotógrafo, lá no Shopping Midway Mall. Obrigado por poder dar da programação do Setembro Cidadão. Muito bacana, muito orgulho nosso, viu? Nosso também, muito obrigado.